São Paulo fecha a venda de Rodriguinho para o Red Bull Bragantino, negócio fechado, vamos falar muito sobre isso. Tem proposta do Tricolor no mercado por jogador, vamos falar muito sobre isso e várias outras notícias do São Paulo. Certo, minha rapaziada? Vamos embora aí para mais um vídeo. Hoje é dia de Copinha, tem São Paulo aí na Copinha, jogo das quartas de final contra a equipe do Botafogo, e a gente tá aí, né, durante esse período de Copinha e também de Paulistão, com o São Paulo alternando bastante, né, alguns jogadores entre ficar no banco, né, e treinar no time principal, né, ficar no banco dos jogos do Paulistão e descer para jogar Copinha. Por exemplo, nessa última semana, o São Paulo colocou, por exemplo, o Pedro Ferreira para jogar contra o Bragantino, né, que o São Paulo passou nos pênaltis, e o Paulinho ficou no time de cima, treinando, e foi para o banco, estava no banco ontem contra o Corinthians, não entrou, mas estava no banco de reservas como opção. Dessa vez, o São Paulo inverteu, né, o Paulinho estava no time de cima, ele desceu e vai jogar hoje contra o Botafogo, né, na Copinha, e o Pedro Ferreira, que jogou contra o Bragantino, ele subiu. Então o Pedro Ferreira está com o time profissional e não joga hoje. Tá, então foi nessas duas mudanças que o São Paulo fez para essa semana aí. Tá? Então o Paulinho desce para jogar hoje contra o Botafogo e o Pedro Ferreira não joga contra o Botafogo porque está treinando com o time em cima. Pedro Ferreira, né, como ele vai treinar hoje com o time principal, já é um indício forte que ele vai estar no banco contra a Portuguesa na quarta-feira. Né? Então tá aí, Paulinho desce e o Pedro Ferreira sobe para o time principal do São Paulo, né? O jogo aí hoje é às 9 da noite, São Paulo e Botafogo, né? Quem passar então na semifinal, pode ser até que o São Paulo pegue o Palmeiras na semi, se os dois passarem aí, né? Então, torcer para a rapaziada da Copinha aí hoje, né? Continuar fazendo bonito, né? Porque o São Paulo tá fazendo uma ótima campanha, jogando bem, ganhando, né? Passou de aniversário muito bom, que foi o Bragantino, e hoje tem o Botafogo. Botafogo, que se eu não me engano, vai jogar com o Sub-17, né? Porque o Sub-20 tá jogando Carioca. O Campeonato Carioca. Então, acho que o Botafogo vai com Sub-17, se eu não estou enganado. Então, o São Paulo tem tudo aí hoje para conseguir uma classificação para a semifinal. Quem sabe buscar esse bicampeonato aí, né? Inclusive hoje, né? Apesar que o Pedro Ferreira tá fora, vai ter o time mais forte, porque hoje o Pedro Ferreira tá fora, mas volta o Paulinho, volta o Matheus Ferreira e volta mais um jogador que eu estou esquecendo o nome dele agora. Né? Então, perde o Pedro Ferreira, mas ganha mais 3 de volta. Né? 2 por suspensão e o Paulinho. Então, o time vai estar hoje mais encorpado, né, do que estava contra o Red Bull Bragantino. Né? Então, tá aí. O São Paulo tá fazendo essas alternâncias, né, cara? Um só para jogar no time principal ou para ficar no banco. Aí o outro desce para jogar Copinha. Depois um sobe, o outro desce, tá? São Paulo alternando muito aí, né, entre a Copinha e o Paulistão, tá bom? Ontem empatamos com o Corinthians e Itaquera, tomamos aquele gol no finalzinho, né, rapaziada? Aquele empate com gosto de derrota, querendo ou não, né? Gosto de derrota. Porém, o São Paulo nos últimos tempos, nos últimos anos, vem muito, muito bem quando o assunto é majestoso, quando o assunto é clássico contra o Corinthians. Olha aí, o São Paulo perdeu apenas um dos últimos 9 jogos contra o Corinthians. Nos últimos 9 jogos, foram 6 vitórias do São Paulo, 6, tá? 2 empates e apenas uma derrota, que foi aquela do ano passado, né? Por 2-1, que a gente perdeu também no finalzinho, né? Tomamos o gol no finalzinho, lá tava 1-1, tomamos o gol no final e perdemos. Ontem também tomamos o gol no final, mas foi o gol do empate. E nos últimos 20 jogos, o São Paulo perdeu só 3 pro Corinthians, né? Então, nos últimos muitos anos aí, o São Paulo vem muito, muito bem quando o assunto é majestoso. Cara, clássico tem muito disso. Clássico tem muito de momento, cara. Teve momentos que o Corinthians aí era soberano contra o São Paulo. E nos últimos anos aí, cara, o São Paulo tem muito mais vitória que o Corinthians. Nos últimos anos aí, sem dúvidas, o adversário que o São Paulo tem mais conseguido vencer, né, é a equipe do Corinthians. Então, por mais que perdemos o ano passado, que foi a única nos últimos 9 jogos, tomamos aquele empate amargo de ontem, mas o São Paulo vem aí de bons números, ótimos números contra o Corinthians, né? Os últimos 9 tu ganhar 6 e perdeu só 1 é bem discrepante, né? Então, números bons do São Paulo aí contra o Corinthians, né, cara? Então é de classe. Teve um momento que o São Paulo estava muito bem contra o Palmeiras, o momento atual contra o Palmeiras não é bom, o São Paulo, se não me engano, nem ganhou do Palmeiras ano passado, acho que foi a última vez foi em 24,
ou foi em 23, não lembro. Então já tem, por exemplo, uma sequência que a gente não ganha do Palmeiras. Clássico é muito de momento, né, cara? Muito de momento aí. O momento atual contra o Corinthians é muito bom, contra o Palmeiras é ruim, né? Contra o Palmeiras é ruim, como eu falei. Eu não lembro se a última vitória contra o Palmeiras foi em 24 ou em 23. Ano passado não foi, que não vencemos nenhuma vez eles. Então é muito de momento, né? Clássico é muito de momento. Aí, entendeu? Bom, minha rapaziada, vamos seguindo aqui para as notícias mais quentes que a gente tem aí dessa segunda-feira. Bora falar aí sobre o Rodriguinho, porque é aquela coisa, com o impeachment, toda aquela questão política, aqueles problemas fora de campo, tudo aí ficou travado, né? O Alan lá do Flamengo, outros jogadores do São Paulo queria, a vinda do Rodriguinho pro Bragantino, tudo ficou travado porque o foco era a questão do impeachment, né? E pra você ver como tudo isso prejudica, além de impactar no campo, trava também o mercado, venda, contratação, atrapalha em tudo, né? E o impeachment aconteceu aí na sexta, né? E hoje, na segunda-feira, o São Paulo, por exemplo, já concretizou um negócio que foi a venda do Rodriguinho. E é aquele negócio, eu já achava, tá? A venda num valor muito, muito baixo. Ah, Gabriel, mas ele tava com o contrato acabando. Cara, mesmo assim, tá? Não vou achar isso aqui um bom negócio, mesmo com o contrato acabando. Aí tem uma coisa que é pior. Por quê? Porque segundo o André Hernan, o valor diminuiu, tá? Era 3 milhões de dólares, agora é 2,5. Isso mesmo, tá aí, ó. Segundo o André Hernan, o São Paulo vendeu o Rodriguinho por 2 milhões e meio de dólares, tá? É dólares, não é euros, de dólares, que serão pagos à vista pelo Red Bull. O São Paulo ainda fica com 20% dos direitos do jogador aí, tá? E o André põe aqui ainda, a saída do São Paulo foi uma decisão do jogador, né? Então, é isso. 2 milhões e meio de dólares à vista que o Bragantino vai pagar, tá? 2 milhões e meio de dólares. Era 3, aí fechou em 2,5. Olha que maravilha. No São Paulo, assim, né? O negócio também com o Moreira, no Porto, ele foi por empréstimo com opção de compra de um valor. Aí o Porto foi lá, fez uma proposta, São Paulo fechou um novo empréstimo com um valor de compra menor, né? É só o São Paulo que faz isso. Não acontece em nenhum outro lugar no mundo e nenhum outro time. Só no São Paulo que acontece isso, né? Já não basta os valores ridículos de negociações, aí começa a diminuir também, porque é um negócio inacreditável. Só acontece isso no São Paulo, em nenhum outro lugar acontece isso. Só aqui, né? Então tá aí, negócio fechado. Rodriguinho para o Bragantino por 2 milhões e meio de dólares, né? 2 milhões e meio aí de dólares, né? Então, espetacular, né, cara? Maravilhoso aí. Já dei minha opinião sobre isso. Acho que é um jogador que tem talento e acho que ele tem tudo para deslanchar no Bragantino, ainda mais que o Bragantino é aquele time, né? Que, pô, torcida bem pequena, né? Para falar que não tem, com todo respeito ao Bragantino. Tem uma torcida pequena, não tem, pô, não dá nem para comparar pressão de um time com outro, nem lá nem tem pressão, porque sabe por que não tem pressão? Porque o Bragantino, o Bragantino não investe para competir, para ganhar título, para disputar. O Bragantino, o objetivo do Bragantino é contratar jogador jovem e vender. Igual eles fizeram, por exemplo, com o John John. O John John estava muito criticado no Palmeiras, a torcida nem gostava dele. O Bragantino vai lá, compra o jogador, valoriza ele e vendeu por um valor muito maior do que comprou. Isso é o Bragantino. O Bragantino não monta time para ganhar título, para disputar. Entendeu? O Bragantino monta time para contratar jogador, né? É o objetivo, a forma deles trabalhar. Né? Lá com a Red Bull, comprar jogador mais jovem, né? E depois vender por um valor maior. E evidentemente que eles estão fazendo isso com o Rodriguinho. Compra por 2,5 e o Rodriguinho jogando bem, se valorizando, conseguindo entregar lá no Bragantino, o Bragantino vai vender ele por um valor aí muito menor. E se fosse para chutar, dar um palpite, eu acho que isso vai acontecer. Num clube que não tem pressão, que ele vai ter espaço para errar, para acertar, acho que o Rodriguinho tem tudo para deslanchar lá de vez no Bragantino e depois o Bragantino vai vender ele por um valor bom, porque ele é um jogador muito jovem, só tem 20 anos, apesar dele ter subido já tem algum tempo aí da base para o time de cima do São Paulo, mas ele teve muita lesão e mesmo assim, já tendo um bom tempo que ele subiu, ele ainda é muito jovem, ele só tem 20 anos, tem que lembrar isso aí, né? Ele ainda está na fase de desenvolvimento, de acertar, de errar. Eu acho que o ideal que o São Paulo devia ter feito já há muito tempo era ter emprestado ele para um time menor, para ele ganhar experiência, minutagem e depois voltar para o São Paulo. Acabou que não aconteceu. Teve um ótimo momento com o Crespo ano passado, né? Aí depois, na reta final, parou de jogar. Agora não renovou e foi embora por 2 milhões e meio de dólares, né? Então,
essa é a situação do Rodriguinho aí no São Paulo, né? Essa situação aí. Enfim, qual a sua opinião? Dá o papo reto aí nos comentários, tá bom? Continuando no tema aí de mercado, vamos falar aí sobre o Julian Fernandes, que é o atacante aí do New York City, né, da MLS, da Major League Soccer. Já tinha saído informação do Globoesporte.com que o São Paulo estava interessado e que o jogador foi um pedido do Crespo. O Crespo que queria aí contar com o jogador. E temos aqui uma novidade. Segundo o jornalista Uriel Lutz, o São Paulo fez uma proposta pelo ponta-direita Julian Fernandes do New York City. O negócio é por empréstimo com opção de compra. O Rosário Central da Argentina também está interessado na contratação do jogador, tá? Então o São Paulo tinha feito uma sondagem, como a gente já tinha comentado, né, anteriormente aí, antes do impeachment acontecer, o São Paulo tinha feito uma sondagem ali porque o Crespo gostou do jogador, queria esse jogador. E, segundo o Uriel Lutz, o São Paulo agora fez uma proposta de empréstimo com opção de compra, apesar que todas as propostas que o São Paulo faz no mercado é assim, né? Um empréstimo com opção de compra ou com uma obrigação de compra através de metas que o jogador bater ali que tiver estipulado no contrato. Então, tá aí, tá? Eu já tinha dado minha opinião, né, sobre ele quando eu comentei, quando a gente comentou na primeira vez, tá, que o São Paulo fez a sondagem, eu falei, ó, rapaziada, não conheço o jogador, tá? Foi um jogador que ele tava no Vélez, né? O Vélez ali, em 2023, estava revelando muitos jogadores ali promissores. O Julian Fernandes era um deles, tá? Se destacou muito no Sul-Americano com a seleção dele e depois vai para o New York City e agora o São Paulo tá tentando trazer ele aí por empréstimo com opção de compra, lembrando que tem concorrência também do Rosário Central da Argentina, né? Então vamos aguardar aí. O Rosário Central, se não me engano, foi o time que estava querendo o Gastão Ávila, né? Então o São Paulo já perdeu o Gastão Ávila para o Rosário Central e pode perder também o Julian Fernandes para o mesmo time, né? Então vamos ver o que vai acontecer aí. Sobre o jogador, não tenho uma opinião formada porque eu não conheço, né? Eu não acompanhava ele, não conheci ele no Vélez e também não assisto a Major League Soccer. Então, tipo assim, não tenho aí uma opinião sobre o jogador, né? Ah, ele se encaixa no esquema do Crespo, ele poderia fazer isso, aquilo, o ponto forte dele é esse, o ponto fraco é esse. Não tenho aí capacidade, conhecimento suficiente para dar uma opinião sobre o jogador, né? Então, vamos ver. É um jogador jovem, né? Então, jogador jovem. Aí, então, vamos ver, né, se o New York City vai aceitar essa proposta de São Paulo ou se não vai. Vamos ficar no aguardo aí dessa resposta, né? Quem trouxe a informação foi o Uriel Lutz, né, que trouxe essa informação aí em primeira mão. Certo, minha rapaziada? Bom, vamos seguindo aqui agora e bora falar aí sobre o Arry Masses Júnior, né, que é o presidente aí interino do São Paulo até o final do ano. Segundo o Thiago Simões da ESPN, o Arry Masses Júnior, novo presidente do São Paulo, e Júlio Casares já não se falavam há um bom tempo. O cargo de vice-presidente era apenas por pura formalidade, que tinha que ter um cara ali na função, né, no cargo, no caso. Então, tá aí, segundo o Thiago Simões, o Casares e o Arry Masses já não, né, se falavam há muito tempo, né? Era o Casares era o presidente, os dois não tinham contato e o Arry era só o vice ali, porque tinha que ter um vice, né? Então ele estava ali como vice por pura formalidade, não tinha proximidade, uma conversa, né, ali entre os dois há um bom tempo, como colocou aqui o Thiago Simões, né? Enfim, lembrando que, né, ali perto do impeachment, já aconteceu o impeachment, o Arry Masses Júnior falou para o GE, né, em contato com o GE, ele falou para o Globoesporte.com que ia votar a favor do impeachment do Casares, né? Aí não sei, né, se esse afastamento tem uma coisa a ver ou outra, tem alguma coisa a ver ou não, ou se ele não concordava com a gestão e achava que o melhor era ele sair, né? Então tá aí, né? Então, segundo o Thiago Simões, não tinha nenhum tipo de conversa de proximidade, né, entre os dois já há bastante tempo. Talvez seja um dos motivos que fez aí o Masses Júnior votar no impeachment. Não sabemos se ele votou, mas foi o que ele falou, pelo menos que ia votar aí no impeachment do Júlio Casares, né? Pelo menos foi o que ele falou aí. Então, vamos ficar no aguardo aí, né, do que vai acontecer a partir de agora com o Masses aí, né, no comando do São Paulo. Já comentamos, cara, uma das primeiras coisas que ele tem que fazer é acertar o que está atrasado com os jogadores. Antes do clássico, no sábado, ele conversou com os jogadores ali antes do treino, né, falou que ia deixar ali tudo em dia, né, o mais rápido possível.
E é uma coisa que é básica e tem que ser feita. Pronto, não dá mais para aceitar ficar atrasando o salário do jogador. Ainda mais como o Belmonte falava, que era normal atrasar, o que é um negócio completamente absurdo, né? Completamente absurdo. Aí, segundo o Estadão, o São Paulo é denunciado por falta de acessibilidade no estádio do Morumbi e vira alvo de inquérito no Ministério Público. O caso chegou ao MP após uma denúncia feita pela Amanda Nunes Costa, que é advogada e representante do movimento Torcida Tricolor PCD. A Amanda Nunes Costa que ajudou, né, na liminar que teve na justiça, né, pro impeachment do Casares. Naquela liminar que a oposição conseguiu, a Amanda Nunes, que é advogada, ela ajudou, né, aí nessa liminar. E ela fez uma denúncia aí em relação à falta de acessibilidade no Morumbi. De acordo com essa denúncia que ela fez, o ambiente destinado para o PSD apresentava várias irregularidades, né? Que ela tem um movimento aí, né, para pessoas especiais, né? E de acordo com ela, o ambiente que era destinado, né, para essas pessoas especiais apresentava várias irregularidades, né? É aquela coisa, né, rapaz? Triste isso aqui, é aquela coisa que a gente fala que o São Paulo é um clube que há muito tempo ele está abandonado, né? Tipo assim, literalmente abandonado. A gestão, né, Casares e companhia largaram o futebol na reta final da temporada passada para cá, por causa de politicagem e várias outras coisas, né? Então o São Paulo ficou largado, né? Então, segundo essa denúncia da Amanda, né, esse espaço aí é destinado para essas pessoas, né, esses torcedores que são especiais do PCD, né, com o movimento da Amanda Nunes. Segundo ela, esse espaço, esse ambiente apresentava irregularidades, né? E agora, né, o Ministério Público está investigando isso aí. Está investigando isso aí. Vamos ver aonde que vai parar essa situação. Meu parceiro, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.